Salve Maria Imaculada. Hoje o assunto desse vídeo é a vida espiritual e falando um pouco de atividade física que tem ligação, né, relacionando isso. Quando eu digo nós católicos, né, não outras religiões, os católicos, principalmente nós que desejamos estudar a vida com Deus, que é a vida espiritual, né? Se você não tem o básico de vida de oração, você nunca vai se unir a Deus, né? A vida espiritual é algo unitivo a Deus, né? E ter um diretor espiritual é uma graça, obviamente, alguém que tenha bom senso, né? E hoje em dia não existe, principalmente padres que ajam como diretores espirituais e sejam padres de verdade, né? Isso é algo horrível para nós. Então, assim, a vida espiritual, e já resumindo ela, né? A vida espiritual é você, nas minhas palavras, vida espiritual é ter uma união com Deus na sua intimidade. Então, quando você entende, né, que Deus está em todos os lugares e a importância das devoções, né, principalmente a Nossa Senhora, você entende o que é você necessitar de Deus. Então, você necessitar de Deus é algo indispensável para nós que desejamos ser fiéis a Deus, né? Então, assim, vida espiritual é ter união com Deus na sua intimidade. É um resumo, né, que eu fiz. E eu gravei um vídeo aqui falando que o básico para você se tornar católico. Então, o básico é frequentar a missa, conheça a confissão e vida de oração. 3 pontos. Frequentar a missa, conhecer a missa, estudar a missa, saber o porquê dos gestos, né, das liturgias e tudo mais. Conhecer a confissão é entender os sacramentos, né, da fé católica, que a confissão, né, com o padre é um deles. E vida de oração é você ter o básico da vida de oração, né? Muitas vezes você só rezar o terço, mas se você tem mais tempo, você pode fazer muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas. Não só fazer leituras e se unir a Deus em tudo. É isso que é o mais lindo, né, da vida, na graça de Deus, né? E já pegando o sentido do outro assunto, que é a atividade física, né? Eu comecei a fazer o Pilates. Pilates é uma forma, não dá nem para chamar de fisioterapeuta, mas a pessoa que, pelo menos que eu não sei atualmente, mas que eu fiz, né? Comecei a fazer nos locais que eu já fiz. Todas as moças eram fisioterapeutas, eram formadas em fisioterapia. Então, o Pilates, ele é um sobrenome de um homem, de uma pessoa que existiu, né? E são 4 aparelhos que é feito, né, o Pilates. E eu gostei muito, foi algo maravilhoso para mim, né? E antes também eu fiz hidroginástica, bem antes de começar a fazer o Pilates, quando eu tinha 17 anos, né? E alguns anos atrás, há 4 anos atrás, eu voltei a fazer o Pilates. Foi bom para mim,
atualmente não faço e não quero voltar a fazer, é o Pilates, por questões de maturidade, maturidade em conhecimento. Então nós temos essa questão assim de você saber que muitas vezes tem dias que você não consegue se mexer, né? Mas para quem tá tentando perder peso também, né? Às vezes você só consegue fazer coisas básicas. Coisas básicas que é tomar banho, escovar o dente, caminhar, ou às vezes nem caminhar, né? É algo complicado. Então, assim, hoje, propriamente, para mim, atividade física é caminhar, né? E dá para caminhar com o cachorro também, né? Já aproveita e exercita o cachorro, faz o alongamento básico, e coisas básicas nem sempre são, para mim não está sendo básico o que eu faço atualmente, né? E manter a postura. Manter a postura não é só ficar sentada, deitada e de pé, né? Porque propriamente você estar ficar muito sentada faz mal, né, para sua saúde. Dormir muito, ou seja, ficar muitas horas, né, seguidas, dormir, faz muito mal para o seu organismo, pro seu corpo. E obviamente fazer muito exercício físico faz mal, né? Então assim, eu já pensei na verdade fazer academia, mas eu nunca fiz, e academia é algo, se você entender a lógica da academia, não haveria tanta gente lá, né? São questões de conhecimento também, né? Então assim, a maturidade, já acabando o vídeo, a maturidade, ela é algo libertadora. E quando nós entendemos, né, a vida espiritual mesmo, nós entendemos que a maturidade é para poucas pessoas alcançam a maturidade. E no decorrer que nós entendemos o que é ser intelectual e o que é espiritual, são coisas ligadas. A vida espiritual e a vida intelectual muitas vezes é a mesma coisa, porque é questão de inteligência você se privar das ocasiões de pecado, né? E já acabando o vídeo, né? Acabando esse vídeo, a maturidade, ou seja, a atividade física e a vida espiritual, 4 pontos, né? Amar a Deus, se vestir modestamente, para nós católicas, mulheres, né? Cuidar da sua saúde, que tem a ver com a atividade física, mas já entra as outras áreas, e ser honesto socialmente, mas uma coisa está ligada à outra, ou seja, o número 4 está ligado ao número 1. Se você respeita e ama a Deus, você respeitará e amará a outra pessoa, o próximo, ou até mesmo pessoas estranhas, né? Que muitas vezes não merecem o seu respeito, né? Então é uma reflexão de assunto, porque esse assunto, assim, da vida espiritual é algo muito, muito complexo no sentido de meditar, né? Porque quem propriamente só pensa em estudar, eu vou ler muito livro, eu vou fazer isso, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, corre o risco de não praticar o que está escrito nos livros, o que está escrito na sua frente.
E isso por si só é devastador. Porque se você não tem sentido no seu estudo, né? Qualquer pessoa leiga como eu, ou um padre, uma religiosa, um religioso, se você só pensa que a vida espiritual é só você se debruçar com os livros, né? Dormir com os livros do seu lado e você tratar as pessoas como nada, você nunca irá ter vida espiritual, né? E a vida espiritual é o que nós devemos realmente buscar, né? E uma das santas que eu tenho devoção é Santa Catarina de Sena. E Santa Catarina de Sena, nós vamos entendendo que ela não tinha estudos, né? E ela era, alguns dizem analfabeta, mas ou semi-analfabeta. O que isso quer dizer? Que ela, né, a cognição dela, ela não sabia ler. E se a gente parar para pensar hoje, isso é horrível. Uma pessoa, né? Eu mesmo, uma pessoa se eu não soubesse ler, né, o português, a língua portuguesa, ou as outras línguas que às vezes são consideradas por mim como leitura, o meu mundo seria muito pior, né? A minha intimidade seria pior. Então, assim, é uma reflexão esse vídeo também sobre a vida espiritual. É uma explicação, né? Uma explicação breve, né, da vida espiritual. Salve Maria Imaculada e viva Jesus, para sempre no nosso coração. Bye.